Jesus, pelo Santo Espírito, me cutuca, mas me incomoda que é um negócio. Eu não consegui mais rezar como vocês rezavam. Porque como é? Que a gente pede para Jesus? Jesus, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Depois de certo momento, Jesus dizia para mim, eu já tenho misericórdia, agora é sua vez. Eu já tenho misericórdia, agora é sua vez. Eu já tenho misericórdia, agora é sua vez. Aí eu fiquei, é fogo na roupa. Mas eu quero pedir então que alguém abrindo essa conversa, essa meditação de agora, tenha a bondade de abrir aí a Bíblia, o livro, no capítulo 13 de João, versículos de 31 a 35. E ao localizar, tenha a bondade de vir aqui para fazer a leitura. João 13, 31 a 35. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis e, como eu havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo: para onde vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Obrigado. Então, minhas irmãs, meus irmãos, eu os convido agora a que procuremos, mas assim de todo o coração, seguir os passos de Jesus e o testemunho de Jesus. Ser cristão, ser católico, é seguir a Jesus. Ele é o mestre, mas sem subterfúgios, sem muita interpretação, porque Jesus é muito claro, é muito simples. E nessa meditação de agora, quero conversar com os irmãos a respeito do mandamento novo, que é o amor fraterno. Aquilo que é o essencial na vida cristã. Se a igreja não fizer isto, ela pode fazer tudo, que é lixo. Paulo teve a coragem de dizer, depois de falar sobre os carismas, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que uns são mestres, outros são doutores, uns fazem estes sinais, aquelas curas, aquilo, isso, mas aquilo. Aí ele vai dizer agora, eu quero falar para vocês a respeito de uma realidade que é a maior, E que se ainda eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, isso não vale nada, nada. Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Então, ser cristão é adorar a Trindade, é louvar a Trindade, é ser um místico, um orante, uma orante, sem complicar. E aí pegar o Pai Nosso, a simplicidade, que é a síntese teológica de todo o ensinamento de Jesus. Eu gosto muito de conversar com criança, e a primeira pergunta que eu faço para garoto, com o qual me encontro, garotinho, você reza? Outro dia mesmo, semana passada, você reza? Era um garotinho desse, rezo. Você reza o quê? Eu rezo para o anjinho. E o que mais? Eu rezo a Ave Maria.
Muito bem, parabéns. Agora eu quero ensinar mais uma oração para você. E depois, se você tem irmãozinho, tem uma irmãzinha. Então, reze com a sua irmãzinha. E o papai e a mamãe, reze com eles também. Diga comigo, Jesus. Ele me olhou e falou, Jesus. Eu parei, ele me olhou. E o que mais? Falei nada mais, já rezou. Pronto. Simplicidade. Dizer o nome de Jesus, nós podemos dizer no metrô, varrendo a casa, preparando uma consulta e assim por diante. Já é oração. Não complicar, não complicar. E na vida de amor fraterno, examinar realmente o nosso coração. Como discípulos e discípulas. O testemunho de Jesus no amor fraterno é radical, é radical. Tendo amado os seus, amou-os até o fim e deu a vida. Paulo vai dizer, deu-nos a vida, não quando éramos santos, perfeitos, justificados, mas quando éramos objetos da ira. Ele morreu por nós. Ele se fez carne. E na cruz, ele se faz maldito. As autoridades religiosas, o sinédrio, a autoridade política dos romanos e as autoridades econômicas dos saduceus, eles sabiam o que estavam fazendo quando colocaram Jesus na cruz. Porque aquele que era crucificado se tornava maldito, sequer o nome dele poderia ser pronunciado, sequer o nome dele. E Jesus foi crucificado, não porque ele foi ao templo, mas porque ele pregou o reino de Deus. E o reino de Deus, insisto, é um Deus que é Pai e quer a humanidade toda fraterna. Com o mandamento, amai-vos uns aos outros. Esse reino começa aqui e agora e tem o seu desabrochar perfeito na eternidade. Por pregar isto é que Jesus foi crucificado. Por dizer que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E, portanto, curava no sábado. O que era pela lei proibido, proibido. Assim é Jesus. No amor, nós temos a plenitude da lei. Aqui não tem ninguém da minha idade, do meu tempo. Mas no meu tempo de garoto, quando a gente se preparava para a primeira comunhão, a gente tinha o primeiro catecismo da doutrina cristã. E a primeira pergunta do catecismo da doutrina cristã era a seguinte: és cristão? Alguém sabe a resposta? Absolutamente certo. Sim, sou cristão pela graça de Deus. E a segunda pergunta: qual é o sinal do cristão? O que está escrito lá? O sinal da cruz. O sinal do cristão é o sinal da cruz. Absolutamente errado. Absolutamente errado. Eu tenho uma cruzinha aqui. Aqui. Outros aí têm a cruz, o crucifixo aqui no pescoço. A gente faz catedral, torre da igreja e coloca a cruz lá. Isso é um sinal religioso. Não é o sinal que Jesus deixou, pelo qual o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos dele. Os muçulmanos têm a meia-lua. O judeu tem a cruz, tem a estrela dobrada. E nós queremos que o sinal do cristão seja a cruz. Não é, não. O sinal deixado por Jesus para a igreja é um. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Esse é o sinal.
A gente tem que parar. Tem que parar. E não podemos ficar aí, imitando ser cristão. Não podemos. É fundamental que a gente realmente, veja bem, reveja. Bom, e a cruz? Jesus é muito realista. Quer ser meu discípulo? Renuncie a você mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque não é fácil de a gente amar. Não é fácil, não. Na comunidade, mesmo na comunidade da aliança, é fogo na roupa. São João Berkman, jovem ainda, ele dizia, máxima penitência mea vita communis. A minha máxima penitência é a vida comum. E os casados sabem, aguentar esse homem, meu Deus do céu. Aguentar essa mulher que não para de falar. Aguentar esse homem que fica só, não. É fogo na roupa. E a gente vê o quanto é difícil. Não é fácil, a gente tem que carregar a cruz. Quando a gente vai abraçar alguém, num gesto de amor e de ternura, a gente é uma cruz antes de abraçar. Isto é, se renuncie. Mas o sinal do cristão deixado por Jesus é o amor fraterno. E nada de enganação, nada de enganação. E o amor fraterno é virtude teologal. São 3 as virtudes teologais. E nós aprendemos na teologia. Fé, esperança e amor. E o relacionamento que nos une ao próximo é uma virtude teologal. Por quê? Porque o próximo é filho e filha de Deus. É como que se fosse relacionamento com Deus. É importante que a gente realmente traga à prática isto que é teológico em nossa vida. E se alguém, meu irmão, minha irmã, é praticante do catolicismo, a primeira resposta não é se vai à missa no domingo. Se vai à missa no domingo, é católico praticante. Não. A primeira resposta é se ama ou não o próximo. Porque não adianta ir à missa. Mas então ir à missa no domingo não é importante? É claro que é. Todos nós sabemos que da Santa Missa nasce e se nutre a comunidade. Mas, meu irmão, se você vai ao templo para levar a oferta e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta. Vá se reconciliar. A gente tem ideia falsa a respeito da própria Igreja Católica. A gente não se atualiza. E a gente fica num catolicismo ignorante e burro na prática, que não convence. Por isso que está dispensando, está despencando estatisticamente o número de católicos. E no Brasil, na estatística, não constava ateísmo. Hoje já cresce o número de ateus, dos que não têm religião. Por quê? Porque os religiosos são mais de culto. Vejam vocês que João, ele fala da instituição da Eucaristia. Ele fala no capítulo 6. E por sinal, ele mistura a promessa da Eucaristia 17 vezes com vida. A vida. Eu vim para que tenham vida, com a vida. Eucaristia está misturada, comprometida com a vida. Os sinóticos, os 3 evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, falam da instituição da Eucaristia. Mas João, no seu evangelho, não fala da instituição da Eucaristia. Em lugar de descrever que ele tomou o pão, isto é meu corpo, tomou o copo de vinho, este é meu sangue, o que João faz? Coloca o lava-pés. A nos dizer que estamos credenciados a viver a Eucaristia na medida em que servirmos o próximo. E na igreja, isso aqui é doutrina do Concílio Vaticano II.
nos 2 documentos que são constituições sobre a igreja. E é fundamental. Na igreja, 3 realidades são comuns a todos e a todas. A primeira é a vocação à santidade. Ninguém está dispensado de ser santo e santa na igreja. Somos chamados todos à santidade. Não é somente santo canonizado, não. Todos somos chamados a ser santo. Em segundo lugar, é a missão. A missão é comum a todos e a todos na igreja. Todos somos missionários de Jesus. Missionários. O Papa é missionário, esse que acabou de ser batizado é chamado a ser missionário e assim por diante. Todos. Uns são missionários como Francisco Xavier, que vai para o mundo todo evangelizando, é padroeiro das missões. E ao lado dele, uma cândida menina que morreu com 24 anos, tuberculosa, no Carmelo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que sempre ficou na família e no Carmelo. E dizia, eu tenho vontade de ir pelo mundo todo, anunciar Jesus. Carmelita, é padroeira das missões ao lado de São Francisco. Querendo dizer que em qualquer situação que nos encontremos, doentes, paralíticos, cegos, ou andando, pregando, escrevendo, nós somos missionários. São as 3 realidades comuns, as 2 realidades já comuns. E tem uma terceira realidade que é comum a todos na igreja, é a dignidade. Na igreja ninguém é mais digno do que alguém. O Papa, querido Papa Francisco, não é mais digno do que esta criança que acabou de ser batizada. A dignidade é a mesma. E qual é o título que Jesus nos dá? Vocês todos são irmãos. Esse é o título que Jesus nos dá. Agora nós, no instinto de autoafirmação, na falta de virtude, nós então, aos padres, nós tratamos de vossa reverendíssima. Quando fica bispo, olhe lá, hein, me tratem, vossa excelência reverendíssima. E quando é cardeal, é vossa eminência, é vossa eminência. E se é papa, é a vossa santidade. Não tem nada que ver com o evangelho, nada. Essa que é a realidade. Até na roupa, a gente se diferenciava. Antes, padre usava batina preta. Depois ficou com batina meio branca e tal. E se era bispo, era batina com filetes aqui, roxo, cor de vinho, não sei de que cor. Se é cardeal, a roupa é diferente também. E se é papa, é branca. Não tem nada a ver com Jesus. Isso aqui é imitação da mundanidade dos generais, coronéis, de reis e assim por diante. Porque todos somos irmãos. A dignidade é a mesma na igreja. Eu digo isto porque muitas vezes a gente pensa, eu até brinco com o povo quando diz, o senhor é bispo, né? Eu sou bispo. E você é leigo na igreja. Só que você é mais importante do que eu. Porque você é uma vez pó. E eu sou bispó. Entendeu? Então eu levo desvantagem. Então a gente precisa ter consciência disto, minha gente. Ter consciência. É porque o bispo é mulher, é isto, e o homem é isso na igreja. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos na igreja. Há uma coisa que nos diferencia. 3 qualidades são comuns. Uma nos diferencia. São as vocações. São os carismas. São os serviços. É claro que o serviço de padre é maior do que aquele paroquiano. O serviço de bispo, a autoridade é muito mais empenhativa, do Papa é muito mais. Assim como numa família, a igreja é uma família. O pai não é mais importante do que o Pedrinho, que acabou de nascer. Mas a missão de pai, de mãe, é muito mais onerosa. Mas isso é vocação,
é carisma, é serviço. Isso nos diferencia na igreja. E o quanto a gente precisa estar atento a isto, para que o instinto de autoafirmação não nos coloque. Sabe com quem está falando? Eu sou o pároco. Percebem? O quanto é importante que a gente ame. Porque o amor é a chave da felicidade. No relacionamento interpessoal, nós nos realizamos como pessoa e não no isolamento. O seguimento de Jesus, meus irmãos, exige que nós nos transformemos em amor. Já disse, mas repito, Jesus não é radical em nada. Mas quando se trata do amor fraterno, ele é radical. Aí não. Aí não. A mulher é adúltera, minha filha, a lei dizia, ela devia ser apedrejada. Vocês acompanharam recentes notícias lá do Irã, em que a Jaquiné foi pega em adultério, acusada, queriam apedrejá-la. Houve uma grita internacional, foi adiada a execução. Mas ainda hoje, em certos países, há o apedrejamento. O homem sai de fininho, a mulher é apedrejada. Jesus diz, quem não tiver pecado, comece. Comece. E vai por aí adiante. Vai por aí adiante. É impressionante a atitude de Jesus. Eu devo dizer que eu não estou muito de acordo com certos programas de igrejas cristãs que valorizam muito a presença do demônio hoje. É um tal de vai capeta, entra capeta, sai capeta, entra capeta. E que o capeta está me... Eu não sou dessa linha, não. Eu acho que nós vivemos sob o império de Jesus. E é o vencedor. Mas eu acredito na ação do capeta. Quando ele divide as pessoas. Aí eu acredito. Eu não acredito que haja demônio e tal, quando alguém fica doente, isso, mas aquilo, não acredito. Mas quando as pessoas se dividem, aí eu acredito que tem ação dele. Quando você fabrica bomba atômica e se ameaça o mundo, como a Coreia do Norte está ameaçando, e esse que é o presidente dos Estados Unidos está ameaçando também, aí eu acredito na ação do demônio. Mas fora disto, e olhe lá na comunidade, hein? Olhe lá. Se a comunidade está dividida, vê se não tem um rabo do capeta. Jesus nos apresenta, e aqui eu acho fundamental que a gente pare um pouquinho como seguimento de Jesus. Ele nos apresenta, meus irmãos e minhas irmãs, a escada de perfeição, a escada da santidade na igreja, que é a escada do amor fraterno. Uma escada que tem 4 degraus. O primeiro degrau do amor fraterno é amar o próximo como a si mesmo. Está em Mateus 22, capítulo 22, versículos 34 a 40. O maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. É o primeiro grau da caridade fraterna. Amar o próximo como nos amamos. Mas tem um segundo degrau. Vamos subir a escola de Jesus. Essa é a escola de Jesus. Somos chamados a amar o próximo como amamos a Jesus. Como amamos a Jesus. Está em Mateus 25, 31 e seguintes. Mateus capítulo 25, 31 e seguintes. Eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, me deu de beber. Eu estava drogado, você me acolheu. Eu estava prostituído, você foi me aconselhar. Você usou comigo as obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais. Quando, Senhor, nós fizemos isto para o Senhor? Quando vocês fizeram
ao menor dos meus irmãos, vocês fizeram para mim. Então é o segundo degrau. Amar o próximo como amamos a Jesus. Mas vamos subir a escadinha. Tem o terceiro degrau, que está em João, aquele texto que o irmão aqui proclamou no começo. João 13, 34. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E tendo-nos amado, deu-nos a vida. O segundo degrau é como amamos a Jesus. O terceiro é como Jesus nos ama. Mas tem o quarto degrau, do radicalismo de Jesus. Somos chamados a amar o próximo, a exemplo do amor que une o Pai, o Filho e o Santo Espírito na Santíssima Trindade. Está em João capítulo 17, 22. Pai Santo, que eles sejam um, como tu e eu somos um. Essa é a escola de Jesus. Essa é a escola de Jesus. Fazer tudo e não fazer isto é estar fora da escola de Jesus. Fora da escola de Jesus. E é esse o testemunho que a igreja é convidada a dar. A aliança da misericórdia existe para ser misericórdia no coração da igreja, no coração do mundo. Vamos descer ainda que rapidamente à prática. Somos chamados a nos amar. Amar a si mesmo. Tenha bom conceito de você. Queira bem a você. Nada de pessimismo a respeito de você. Ah, você sabe, mas eu já tive uma vida, aconteceu isto, eu já dei trombada na minha vida, eu já errei. É passado. Hoje você é mulher nova, homem novo. Valorize a sua vida. Nada de ficar pessimista, derrotista. Ai, a crise. É uma crise que tem o Brasil, mas tem o mundo. Estados Unidos passaram por semelhantes crises. A França passou, Portugal, Espanha. A Inglaterra sai do mercado comum europeu através do Brexit. E a Grécia está um vinagre. É a crise. É crise, antes de tudo, econômica e também ética, política, que envolve o mundo. De tal forma que nada de pessimismo, vamos sair de crises. Porque muitas vezes a gente pergunta, como vai? Mais ou menos. E a sua família? Mais ou menos. E a aliança da misericórdia? Mais ou menos. O que é isso? E há no Brasil, no mundo de hoje, é espantoso, meu irmão. Não, vocês que são mensageiros de misericórdia e do amor, pelo amor de Deus, acordem. Tem agora a baleia azul. Vocês já ouviram falar da baleia azul? Que é joguinho que leva crianças, adolescentes e jovens ao suicídio. Ao suicídio. São os desgraçados, entende? Que fabricam isto para ganhar dinheiro. Vendem a própria honra da mãe para ganhar dinheiro. Corrompendo. Seguramente, alguns jovens que estão se suicidando no Brasil estão adeptos dessa doença. Esse que morreu aí num hotel em São Paulo, estão investigando por aí. Escola de pessimismo, derrotismo, desprezo da própria vida. Então, amar a si mesmo, cresça, nada de vaidade, nada, por outro lado, de ser narcisista. Vocês se lembram da mitologia? O Narciso se julgava tão lindo, ele foi se contemplar na água da lagoa e se achou tão simpático e bonito, foi se abraçar e morreu afogado. Que nós não sejamos vaidosos e morrer afogado, mas valorizar. Cuide da saúde. Se você fuma, o fumo não faz bem para a saúde, meu irmão. Se você bebe, muitas vezes, mais uma, não. Vamos nos tratar.
De cigarro, uma ocasião, eu estava lá da Diocese de Blumenau, e eu ia subir o morro para celebrar a missa, e aqui embaixo estavam duas jovens, as duas fumando, se preparando para ir para a missa. Eu parei, falei, bom dia, bom dia. Bonitas, hein? Simpáticas, mas como são maravilhosas. E uma delas, e fumando, né, seu bispo? É, sim. Aí eu fiz aquele sermãozinho, né, tá. Mas aí eu dei mais uns 20 passos, estava um senhor. Ele estava pitando, ele não estava fumando. Ele é trabalhador da roça, chapeuzinho. Ele bafa a fumaça, ele contemplava a fumaça. Eu falei, bom dia. Ele falou, bom dia, o senhor é o padre? Eu falei, sou. Vamos rezar? Vamos, daqui a pouco. Só tirando uma fumacinha. Escuta aqui, meu irmão. O senhor fuma desde que idade? Eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu ia na roça com o pai. Tinha muito mosquito, muito muriçoca. Então eu aprendi a fumar. E agora o senhor está com quantos anos? Agora estou com 81. Já vou para 82. Então, continue fumando. E afaste pernilongo. Mas faz mal, faz mal. Cuide da saúde. Você é precioso, meu irmão. Você é preciosa. Cuide do lazer. Descanse. Não vire máquina. Não vire máquina. Um dia por semana, descanse. Eu sou pároco, eu sou isso, eu sou daquilo, eu sou da coordenação, da fraternidade. Descanse. Não vire máquina. Cair no estresse é ignorância, não é heroísmo. Olha que eu sou padre velho, hein? Tenho quase 60 anos de padre, tenho quase 50 anos de bispo, mas olha aqui, e tenho, quanto? 48 de idade. Pois bem, eu não conheço, virem o número de trás para frente. Eu não conheço uma pessoa, no meu ministério, que tenha abandonado a Igreja Católica por motivo bíblico ou motivo teológico. Mas estou cansado de ver gente que abandona a igreja porque não é acolhida. Não é acolhida. Ou porque o padre foi estúpido, ou porque isso, mas aquilo. É porque eu estava doente e ninguém me visitou. Na hora da angústia, ninguém estava ao meu lado. Estava um crente. Virei crente. Então, meu irmão, aqui a gente precisa realmente ver isto. O cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde, porque muitas vezes a gente é estúpido porque está cansado, está esgotado. E procure também se atualizar na meditação do Evangelho, mas sendo realista a respeito da meditação do Evangelho, não angelizando o Evangelho, sendo concreto no Evangelho. E amar o povo. Nós precisamos amar o nosso povo. Aquilo que de melhor o Brasil tem é o seu povo. Amar, respeitar o nosso povo. O quanto é importante que a gente realmente ouça, sirva, acolha o nosso povo. Ser paciente com o povo, misericordioso, não legalista, não legalista. Muitas vezes nós somos fariseus, marca daqueles fariseus que trombaram com Jesus, aos quais Jesus disse, não deixam entrar e eles mesmos não entram. Colocam no ombro dos outros peso que eles mesmos não carregam. E Jesus, eu sempre digo para os padres, para nós bispos, Jesus olhando para nós padres e bispos diz, as putas vão chegar antes de vocês na eternidade. Quiser saber por quê, vai perguntar para ele. Mas seguramente é porque nós somos muito legalistas e muito pouco misericordiosos na nossa pastoral. E, claro, amar os colegas. Se você é casado, amar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô. Não é fácil a igreja doméstica, mas é a riqueza, amar. Pequenos gestos de ternura, de perdão, de acolhimento, de cantar, nada de ficar com cara de bulldog,
Mudou aquele cachorro que tinha a cara meio amarrada assim. O Papa Francisco diz, não vamos ter cara de funeral, mas sejamos alegres. E amar os pobres. Amar os pobres. Amar os abandonados. A Aliança da Misericórdia tem um compromisso inarredável com os pobres. Inarredável. Ela existe para amar a todos, a começar pelos abandonados. Isso não é modismo, não. Não é por motivo político, mas é porque Jesus o fez. Jesus, aliás, Deus, mesmo no Antigo Testamento, Deus privilegia o segundo em detrimento ao primeiro. Vai valorizar Abel em detrimento a Caim, no tempo em que o primogênito era sagrado. Vai valorizar e privilegiar mais o último da família, que é Davi, para fazê-lo rei do seu povo. Vai escolher um assassino para ser o condutor, libertador do seu povo, Moisés. Moisés. Assim é Deus. E em se tratando de mulher, as mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, não queria ter como minha avó e bisavó, não. A primeira é Tamar. Faz-se passar por prostituta para ter um filho. Gênesis 38. A segunda que aparece é Raabe, prostituta em Jericó. A terceira é Ruth. Boaz estava fazendo cesta, ela que era estrangeira, se aconchegou nele e tal, deu o que deu. A outra é Bersabeia, que adulterou com Davi. Ela aparece na genealogia de Jesus, essas mulheres. Porque, meus irmãos, Deus nos confunde. E quando ele nasce numa toca. É num buraco. Lá em Belém tem muita toca. Hoje tem uma toca bem arrumada e tal. Eu entrei em algumas tocas daquela. Mas que Jesus nasceu, os animais entravam também. Nasceu pobre, não tinha lugar para eles na hospedaria. É feito migrante no Egito. Trabalhador na oficina de Nazaré. Amar os pobres, os perdidos. E ele se quis ficar no meio de nós, no pão e no vinho, na aparência do pão e do vinho. Pode haver aniquilamento maior? E no alto da cruz, Jesus está nu. Nós colocamos uma faixa na genital dele, mas literalmente ele está nu. Despojado de tudo, por amor, por amor. Como é que nós podemos amar os pobres, sendo igreja, ser simples, despojados, estar com eles? O verbo se faz carne. O Papa Francisco diz, se faz carne e carne de pobre. Crer no potencial dos pobres, exercer, como diz Caritas, a caridade assistencial. Aquele que lhe pede um dinheirinho, dê. Eu quero comprar pão. Outro dia um me dizia, ele vai se drogar, isso é problema dele. O problema é o dinheiro que eu tenho no bolso. Entendeu? Caridade assistencial. Mas não ficar nisso. Caridade promocional. Promover o pobre. É aquela historinha. Se ele pede o peixe, dá o peixe. Mas ensine a pescar. Ensine a pescar, aí ele é promovido. Ele tira o peixe do rio e suba para a caridade promocional, libertadora. Se o rio Tietê dá merda, menos peixe. Então é preciso transformar as estruturas sociais para que sejam estruturas de justiça. Quanto é importante isto. E que nós não fiquemos aí, católicos, simplesmente alienados. E distinguir pobres de empobrecidos. Pobres sempre teremos. Mas o empobrecido
é aquele que é causado pelo sistema que está aí. E muitas vezes a gente se acostuma com o sistema. A igreja no Brasil se acostumou com a escravidão. Com a escravidão. O negro, a negra, era uma mercadoria. E havia aqui no Brasil, vocês sabem, igrejas que eram para os brancos e para os negros. Então aceitou o regime. Como hoje a gente corre também o risco de aceitar simplesmente o sistema capitalista. Nós num grupo aí, grupo querido aí, estavam brincando a respeito de comunismo e tal. Nada de simpatia pelo comunismo. Nós temos o Evangelho. Temos o Evangelho. E o Evangelho que também atinge o econômico, para que a gente não angelize o Evangelho. Uma das parábolas, abro parênteses, mais importantes do Evangelho, que a gente conclui dizendo, a gente precisa ser misericordioso. Ou a gente reza, Senhor, seja misericordioso comigo e com o mundo. É aquilo que eu já disse no começo. Ele responde, eu sou misericordioso, agora é sua vez. É a parábola do bom samaritano. Vejam rapidamente. Jesus conta a parábola para indicar quem é o próximo. Mas quem é o meu próximo? Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado. Aparece a primeira categoria econômica. É o ladrão. É aquele que assalta a pessoa e o despoja. É uma categoria. Aqueles que despojam o próximo. Mas há uma outra categoria. Pela estrada passa o sacerdote e o levita. Eles olham para o pobre, coitado, olhe, puxa, está até perdendo sangue. A gente não pode tocar sangue porque nós vamos ao templo. E no templo o sacerdote deve ter dito, olhe, por um pobre homem que eu vi à beira da estrada, coitado, rezemos ao Senhor. O que ele faz a respeito da situação? Aquilo que é meu, é meu. O cavalo é meu, eu vou para frente. O tempo é meu, eu vou para frente. Aquilo que é meu, é meu. O dinheiro é meu, a propriedade é minha, eu faço aquilo que bem entendo dela. Mas passa uma terceira pessoa. Olhe a finura de Jesus, que é um fulano que não é judeu, que não é da religião de Jesus, é um samaritano. Ele vê aquele homem, tem piedade dele, divide com ele o animal, a montaria, leva para a hospedaria, fala, cuidem dele, eu estou pagando, eu vou continuar a viagem, e voltando, se tiver alguma outra despesa, eu vou pagar. Jesus foi muito simples. Quem é que você acha que usou de misericórdia para com aquele que estava à beira da estrada? Não é aquele que o socorreu. Então vá você e faça o mesmo. Vamos criar um sistema econômico diferente, em que todos tenham acesso ao trabalho, à escola, ao hospital, a um salário digno, a uma aposentadoria digna e assim por diante. E não poucos. Então, e se alguém tiver dúvida, leiam, eu encarecidamente peço. E estou me delongando, mas já vou terminando. Em se tratando de pobre, de justiça, de a gente pôr a cara para bater, em favor da justiça no mundo de hoje, e por amor, no seguimento de Jesus. Vejam, mas recomendo os 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7. Mas proclamo o capítulo 5, de 1 a 12. Vendo a multidão, Jesus subiu a montanha, assentou-se. Aproximaram-se dele os discípulos, e ele, abrindo os lábios, os ensinava dizendo, o sermão da montanha não é para o povão, é para os discípulos. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, serão consolados.
Bem-aventurados os que têm mansidão, possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino. Bem-aventurados aqueles sobre os quais mentirem, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, será grande a vossa recompensa nos céus. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder seu vigor, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pode ocultar uma cidade edificada sobre a montanha. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Meu irmão, Jesus quer que nós sejamos, no mundo de hoje, sal, luz e fermento, para transformar a massa. Através do quê? Da misericórdia, do amor fraterno. Essa é a arma que Jesus coloca em nosso coração e em nossas mãos. O quanto é importante que nós vivamos intensamente isto. E os ricos, devemos amar os ricos, amar a todos. O bom padre, o bom bispo tem inimigos. Esse negócio de dizer quando morre, não deixa inimigos, não. Todo aquele que profana uma criança, que explora outra, é meu inimigo. Mas eu devo dar a vida por ele. Essa é a diferença. Devo amar os inimigos. E os ricos, eles devem ser iluminados também pelo Evangelho, pela doutrina social da igreja, para que se preocupem com os pobres, com a mudança da sociedade que vivemos, para que tenhamos mais justiça, mais amor, mais solidariedade, num mundo que quer Deus seja o rico, seja o reino dele. Bom, vou terminando, perdoe-me por me delongar. Algumas perguntas que não querem tubular. Como é que vai o seu coração, meu irmão, minha irmã? A quem e como você está amando? Como vai? Muitas vezes a gente está com as veias entupidas, está com o coração aí, ó. E a gente nem percebe. Eu tive um infarto e não percebi. Eu fui guiando o carro. Entendeu? Aí o médico falou, faz todos os exames. Aí constatou que eu tinha uma veia entupida. Faz cateterismo, fiz em tudo quanto tipo de cateterismo. Faz angioplastia, desentupiu. Mas muitas vezes as nossas veias morais, psicológicas, estão entupidas. A gente guarda rancor, reservas, não está com o coração desimpedido. O que é isso? Quando a gente não ama o próximo, quando a gente odeia alguém, é um veneno que a gente está tomando e não o outro. Quanto é importante a gente ter coração renovado. Então a pergunta, como vai o seu coração? A quem e como você ama? Segunda pergunta, você cultiva amizades? Você tem amigos e amigas? Que é uma riqueza? Não são coisas diferentes. O amor a Deus e o amor à justiça. Você acredita nisso? Que devemos amar a Deus e lutar por um mundo justo? A questão colocada é de São Leão Magno. São Leão Magno. Eu dou um testemunho o quanto a gente precisa estar acordado.
quando do encontro das comunidades eclesiais de base, lá em Porto Velho, os delegados da Arquidiocese de São Paulo me convidaram para falar para eles, para celebrar com eles lá na igreja de São Francisco, no Largo São Francisco, lá em São Paulo. Eu fui. Falei com entusiasmo e tal, para lá, papá, e terminou. Eu voltei, eu ia pegar o metrô, lá na Praça da Sé, para ir até a Barra Funda. E ao passar pela catedral, eu entrei e falei, vou fazer uma visitinha para o Santíssimo. Ajoelhei, rezei, aí Jesus me cutuca, ele me importuna. Ah, você está aí, tá bom. Está me visitando, tá bom. Só que você passou por mim. Você não me viu? Eu acordei. Eu tinha passado por ele. Da igreja São Francisco até a Sé, era um domingo de manhã. Estavam 9 pessoas dormindo ainda. Dormindo. Tinha até uma senhora que tinha um cobertorzinho, nem cobria o pé e nem cobria o rosto. E tinha um cachorrinho junto dela. Eu passei assim, entendeu? Não fiz nada. Se depois da consagração da missa, as hóstias no altar, um tresloucado pegasse a âmbula e jogasse hóstias na rua, a gente iria recolher e depois fazer uma procissão de desagravo. Jesus vivo está atirado muitas vezes nas ruas, está drogado, está prostituído, está um bagaço. A aliança da misericórdia existe para nos ajudar a vermos, a socorrermos misericordiosamente a estas pessoas que são hóstias vivas. O Helder Câmara, meu amigo e irmão, dizia, o próximo, sobretudo o próximo que sofre, é uma hóstia, tem que ser respeitado. E no relacionamento humano, as pessoas têm que ser amadas e respeitadas. As coisas podem ser usadas e têm que ser respeitadas. O quanto isto é fundamental na dinâmica existencial. Que o Espírito Santo, isso eu peço de todo o coração, porque eu tenho uma admiração por esta família religiosa dentro da Santa Igreja, que é a Arca da Aliança. Vocês não imaginam. Mas eu peço mesmo que vocês não percam esse carisma, que cada comunidade de vocês seja uma comunidade onde os miseráveis têm trânsito, têm acolhida, para que nós aprendamos a acolhê-los. Que a paróquia onde vocês são párocos seja modelar no acolhimento desses que estão aí na rua. A começar por ele. E depois espalhar o coração para toda a humanidade. Amém.